Então, gente, bom dia novamente. Meu nome é Laura Aragão e eu vou continuar o capítulo 1 na parte de genética. A minha parte seria a segunda parte, na verdade, do conteúdo de genética. Na primeira parte do conteúdo de genética, ele vem falando muito sobre aquele que é considerado o pai da genética atualmente, que é Mendel. Então, ele vem falando de todo o trabalho de Mendel com as ervilhas e tudo mais. E todo esse trabalho ele foi muito importante para a construção da teoria cromossômica da herança, que é o que começa essa segunda parte do capítulo de genética. Então, o trabalho de Mendel foi divulgado em 1866, se eu não me engano, só que ele ultrapassou muitos conhecimentos daquele momento, né? Então, ele foi basicamente deixado de lado. E em 1990, esse conteúdo, né, todo esse trabalho de Mendel, ele é revisitado e redescoberto e se torna muito importante para o entendimento dessa teoria cromossômica da herança. Essa teoria ela é atribuída, né, a Sutton, não sei como é que se fala exatamente, que foi quem hipotetizou que o comportamento dos cromossomos durante a meiose ele poderia explicar os padrões de segregação dos fatores mendelianos. É importante falar que, apesar dessa teoria, né, ter sido atrelada a ele, não é a construção desse conhecimento, né? Não é de um único pesquisador, é de muitos outros pesquisadores, como o próprio Mendel, como Darwin, e muitos outros que trabalharam com o próprio Sutton. Mas ele também foi importante para o conhecimento, né, dos cromossomos sexuais. Então, o sexo ele foi a primeira característica a ter uma localização cromossômica determinada. Então, a gente conhece hoje, né, os cromossomos sexuais X e Y, onde as fêmeas, né, elas possuem 2 cópias do cromossomo X e os machos, uma cópia do X e uma cópia do Y. Isso acontece na maior parte dos eucariotos. Esses cromossomos, portanto, foram denominados cromossomos sexuais, enquanto os demais foram denominados cromossomos autossômicos. Ainda em relação a esses cromossomos, surge também o termo, né, de gene ligado ao sexo. Esse termo ele é utilizado para genes que estão localizados em um dos cromossomos sexuais, sendo ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Porém, mais comumente, ele é usado para genes que são exclusivos do cromossomo X. Isso porque centenas de genes eles são exclusivos desse cromossomo, né? E quando a gente quer falar de genes que são exclusivos do cromossomo Y, a gente costuma usar mais o termo de gene holôndrico. Eu trouxe aqui um exemplo, né, desse tipo de gene que é exclusivo do cromossomo Y, que seria esse gene SRY. Ele é um gene importante para a maturação, para a formação dos testículos nos machos. Nessa questão, né, de genética do livro, ele traz, além das ervilhas, né, de Mendel, um outro modelo gênico que é muito importante, que é a Drosophila melanogaster. A Drosophila ela foi extensamente estudada e hoje, né, ela é o organismo superior melhor caracterizado geneticamente. Ela tem algumas vantagens, né, para o estudo da Drosophila nesse meio da genética, né? Primeiro, é porque ela consegue produzir uma nova geração a cada 14 dias. E o segundo é porque os resultados dos cruzamentos genéticos, eles poderem ser determinados 25 vezes mais rapidamente do que com as ervilhas, que foi o modelo usado por Mendel. Então, durante os primeiros anos, né, ali do século XX, o Thomas Morgan e os seus colegas, né, pesquisadores, eles identificaram centenas de genes de Drosophila. E um dia, né, um deles, observando essas moscas da fruta lá no laboratório, ele verificou que, diferente da mosca selvagem, que está exemplificada aqui nessa foto, que tem olhos vermelhos, ele identificou um macho que tinha olhos brancos. E aqui eles ficaram, obviamente, né, inculcados com toda essa situação e foram pesquisar, né, foram fazer mais estudos genéticos para descobrir por que isso estava acontecendo. Então, através de alguns experimentos rápidos de reprodução, eles estabeleceram que a cor branca dos olhos daquele macho era devido a uma mutação recessiva no gene que era responsável justamente pela cor dos olhos da mosca. E, além disso, eles determinaram, né, eles estabeleceram que, possivelmente, esse gene que era responsável pela cor dos olhos, ele estava atrelado, né, num gene que estava dentro do cromossomo X. Então, retornando, né, a esse conceito de gene ligado ao sexo, eles
possivelmente, então, né, demonstraram ali para a gente um exemplo de gene ligado ao sexo, que é o gene da cor dos olhos em Drosophila melanogaster. Já em relação à pergunta, né, de como os genes eles são responsáveis, né, pelas características dos organismos, isso levou mais tempo para ser respondido. E alguns pesquisadores eles começaram a estabelecer conexões, né, entre os genes e enzimas, principalmente. Então, eles sempre relacionavam, né, o gene com a enzima que era codificada por aquele gene. Então, aqui a gente tem o exemplo de Garrot, né, que foi o primeiro a sugerir uma relação entre o gene e uma enzima, no estudo de uma doença, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome. E também George e Edward, né, também relacionaram mutações no DNA com a falta, né, de uma enzima específica. E aí, todos esses conhecimentos que sempre relacionavam genes e enzimas, surge o ditado, né, um gene e uma enzima. Só que a gente sabe, né, que nem todo gene vai codificar uma proteína, né, com função enzimática. Pode codificar uma proteína com outras funções, né, como, por exemplo, uma proteína estrutural. E além disso, também existem muitos genes que codificam não polipeptídeos, né, mas sim ácidos nucleicos, como, por exemplo, os RNAs, com funções estruturais e funcionais, que também são codificados por um gene, e não são polipeptídeos, né, são ácidos nucleicos. Então, a gente sabe que isso daqui não é uma verdade absoluta. A outra parte desse capítulo, ele fala um pouco agora da genética das bactérias, dos procariotos. Então, o estudo da genética bacteriana, ela começa efetivamente ali em 1940. Existem algumas vantagens da utilização das bactérias nesses modelos gênicos, que é, por exemplo, o tempo de geração, onde muitas bactérias elas têm tempos de geração de cerca de 20 minutos. Então, propicia, né, a geração de resultados de forma muito rápida. E, além disso, como as bactérias elas se multiplicam, né, muito rapidamente, permite também a observação de eventos biológicos raros. Além disso, como muitas bactérias têm o genoma... Como é que eu posso dizer que agora eu esqueci? São haploides, né? Como muitas bactérias são haploides, frequentemente, então, o seu fenótipo vai refletir o seu genótipo. Então, sempre que você acontece, né, uma mutação ali no genoma dessa bactéria, o fenótipo dela, né, ela pode ser alterado. Então, comumente você consegue observar isso de uma forma mais fácil, né, mais rápida. Então, como é que se observa, né, assim, os mutantes, né, as mutações que acontecem em bactérias, comumente são detectados pela capacidade ou não daquela bactéria crescer sobre determinadas condições. Então, uma bactéria que, por exemplo, adquire um gene de resistência a algum antimicrobiano, você consegue cultivar ela nessas duas condições, né, na presença ou na ausência do antimicrobiano, e verificar se ela vai crescer ou não sob essa determinada condição e poder avaliar, portanto, a presença, né, desse mutante. Em relação, né, à genética agora viral, não de mais eucariotos e procariotos, em relação aos vírus, a gente sabe que os vírus eles são considerados, não são células, né, propriamente, que têm um núcleo e um metabolismo próprio, são considerados, né, partículas infecciosas. Eles são formados basicamente por duas estruturas, que é a parte central, ou cerne, que é onde a gente vai encontrar ali o genoma do vírus, e a parte externa, que seria o seu capsídeo, onde propriamente o vírus ele vai entrar, né, ter o primeiro contato com a sua célula de tropismo, né, a sua célula hospedeira. Então, aqui é um pouquinho sobre o ciclo de vida de um vírus. Então, aqui a gente tem a partícula viral, onde, através do seu capsídeo, ela vai se ligar a um dos receptores da sua célula hospedeira. Esse vírus vai poder, então, invadir essa célula, né? O seu capsídeo ele vai poder se integrar a essa membrana, ou não, ou só o genoma vai ser inserido ali dentro do citoplasma da célula e o capsídeo vai ser perdido. E uma vez dentro dessa célula hospedeira, o vírus ele vai usar toda a maquinaria celular daquela célula hospedeira para poder produzir, né, sua progênie, produzir novas partículas virais. E a partir dessa produção, né, de novas partículas virais, comumente esse vírus ele pode levar a célula hospedeira à lise celular,
liberando essas novas partículas virais por meio que vão poder, né, continuar esse ciclo de vida, infectando novas células. Os vírus, eles estão sujeitos, né, a dois processos, o processo de complementação e de recombinação. Então, o processo de complementação, ele ocorre quando duas variantes, né, duas variedades mutantes diferentes de vírus, vão infectar uma mesma célula hospedeira. E aí um deles só será capaz de gerar uma progênie nessa situação, né, quando esses dois vírus eles estão infectando aquela célula. Ao passo, né, que isoladamente ele não conseguiria. Então, o livro, eu fiquei um pouco confusa com esse conceito de complementação, então fui pesquisar. Em um vídeo, né, muito rapidinho na internet, eu vi um exemplo onde a professora ela dizia como se dois vírus estivessem infectando uma mesma célula. Então, a gente vai chamar aqui de vírus A e vírus B. E o vírus B, ele produzia, né, uma enzima específica, onde ela também seria útil para o vírus A. Então, a geração, né, de uma progênie pelo vírus A seria possível a partir da proteína lá codificada pelo vírus B. Então, isso seria basicamente um processo de complementação. Já o processo de recombinação é também, né, quando dois vírus diferentes, mutantes, eles infectam uma célula hospedeira. E esse processo de recombinação do cromossoma viral, ele vai acontecer, né, ao longo de vários ciclos de replicação desse DNA. Então, ao final, a gente vai poder, vão existir, né, uma progênie que é diversa, com todos, né, se não todos, basicamente todos os tipos de recombinantes possíveis, né, ao final. Então, basicamente, é isso assim, que o livro fala sobre essa parte de genética, né, da teoria cromossômica e da genética bacteriana e da genética viral. Obrigada.